3, do versículo 1 ao versículo 11, palavra do nosso Deus, um texto extremamente edificante para as nossas vidas. Eu particularmente gosto muito da carta aos Filipenses. Temos trabalhado essa carta lá na videira, pela manhã. Estejamos atentos. Crianças, antes que eu faça a leitura bíblica, o desenho, ele é bem simples. Vocês vão se desenhar, fazendo algo que vocês sabem que agradam aos seus pais. Então, se você acha que lavar a louça agrada ao seu pai e sua mãe, se desenhe lavando a louça. Mas você tem que fazer um desenho que esteja relacionado ao fato de que você quer agradar papai e mamãe, porque você ama papai e mamãe, não por causa da sobremesa, tá? Então, um desenho sobre como você tenta agradar aos seus pais. Queridos, estamos diante da palavra de Deus, estejamos atentos, porque é Deus falando por meio do texto sagrado, Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, como é bom estarmos aqui nesta noite adorando ao Senhor e estarmos diante da sua santa palavra, que sejamos edificados e que o nosso caráter seja transformado. Usa-me como servo em suas mãos, para louvor da sua glória, e que seu Santo Espírito trabalhe no meu coração, também trabalhando no coração dos meus irmãos por meio da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria que cada um de vocês fizesse aqui agora um exercício de imaginação. A imaginação está no seguinte: você está em uma entrevista de emprego em uma grande multinacional. Pense aí em alguma grande multinacional. E a primeira pergunta do recrutador, do entrevistador é a seguinte. Ele já começa assim, não dá nem bom dia para você. Você conhece o dono do filho da empresa? Aí você responde: rapaz, não é que eu conheço? Ele é um grande amigo meu. E o recrutador então diz: excelente, você está contratado. Meio assustado, você olha para ele e pergunta: mas e o meu currículo? O recrutador responde: não importa o seu currículo para mim. Ser amigo do filho do dono da empresa é seu maior mérito. Você fica chateado, você fica com raiva, e insiste: mas eu prefiro ser contratado por causa do meu currículo e por causa das minhas capacidades. Você está ignorando os meus méritos. O recrutador então começa a revisar o seu currículo e diz: olha só, formado na UNB, mestrado na USP, doutorado na Alemanha e eleito melhor funcionário do ano de 2024. Realmente o seu currículo é
excelente, mas não está à altura da vaga. Mas, se você quiser ser contratado pelo mérito de ser amigo do dono, do filho da empresa, a vaga é sua. E aí, você aceita? Meus irmãos, nessa cena quase nada hipotética no Brasil, parece um absurdo, né? Alguém ser contratado apenas por ser amigo do filho do dono da empresa, sem considerar seu currículo, suas capacidades. Mas ao pensarmos na salvação e na justificação do homem pecador diante de um Deus santo e justo, qual seria a melhor opção? Confiar no seu currículo de méritos e obras, ou ser amigo, conhecido, estar unido ao Filho do dono de toda a criação? O que seria melhor? Infelizmente, muitos preferem se agarrar aos seus méritos. Vemos isso claramente ainda no judaísmo, no catolicismo romano, no protestantismo arminiano. A reforma protestante, irmãos, há 507 anos, nos relembrou que o verdadeiro cristianismo está fundamentado em Cristo Jesus e que nós somos justificados somente pela fé nele. E Paulo, aqui em Filipenses capítulo 3, inspirado por Deus, ensina sobre a justificação da fé, combatendo qualquer ideia de justificação que é obtida pelas obras externas. Hoje nós nos apresentamos aqui como membros de uma igreja presbiteriana do Brasil reformada, e podemos tranquilamente acreditarmos que cremos firmemente na salvação pela graça. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, vocês vão dizer: eu fui salvo pela graça em Cristo Jesus. Mas será que na prática isso é verdade? Será que realmente estamos unidos com Cristo, confiando na sua obra para a nossa salvação? Ou estamos, mesmo que sutilmente, construindo um currículo de boas obras para nos apresentarmos diante de Deus no dia final? Porque vai que esse negócio no final não é salvação pela graça e sim pelas obras. É bom ter um currículo debaixo do braço. Irmãos, pela graça de Deus, nesta noite veremos que não podemos confiar em um currículo de obras da carne. Não podemos confiar em um currículo de obras da carne. Mas devemos nos alegrar no Senhor, nos atentando aos fiéis ensinamentos repetidos da palavra de Deus, rejeitando os falsos ensinos, considerando nossos próprios méritos como perda, comparados ao ganho da salvação nos méritos de Cristo. É isso que veremos nesta noite, pela graça de Deus. Sigamos então para o nosso primeiro ponto. Devemos nos alegrar no Senhor. Versículo 1, leia comigo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Queridos, Paulo inicia o capítulo 3 da sua carta aos Filipenses, fazendo uso de um imperativo: alegrai-vos no Senhor. Se você ler depois o capítulo 1 e o capítulo 2, eu recomendo que você faça isso hoje à noite, quando você chegar em casa. Você vai observar que Paulo, aqui a partir do capítulo 3, está concluindo parte dos seus ensinamentos. E aqui no capítulo 3 também está iniciando uma transição para o restante da carta. Nós estamos diante de uma carta que fala muito sobre a verdadeira alegria. Isso começa lá no capítulo 1, no versículo 4, Paulo fala sobre a alegria, e ele vai falar sobre a alegria até o capítulo 4, versículo 4. Essa carta foi escrita para amigos de Paulo. Ele não via essa igreja somente como irmãos distantes, mas pessoas amadas. E aqui no capítulo 3, no versículo 1, Paulo ensina
que a alegria, a verdadeira alegria, é a satisfação contínua de estar unido à pessoa de Cristo Jesus. E também quando ele faz uso do imperativo, ele está dizendo que essa alegria, queridos, não é opcional, mas é um dever espiritual de todo crente. E talvez você se pergunte, como assim, Jefferson? A alegria deve ser um ato de obediência e não um sentimento. Como assim? Isso mesmo. A alegria deve ser um ato de obediência no Senhor. Eu devo me alegrar em todas as circunstâncias. Eu costumo brincar que eu sou uma pessoa extremamente resiliente por 3 fatores. Eu sou cristão, eu sou vascaíno e eu tenho um Peugeot. Esses 3 fatores me lembram das circunstâncias da minha vida, e meu carro nos últimos 3 meses tem sido um Peugeot, naturalmente falando. Ele gosta da oficina. E eu tenho aplicado essa palavra na minha vida porque eu fico chateado. Mas eu me lembro, eu devo me alegrar no Senhor em todas as circunstâncias. Irmãos, a alegria no Senhor não está geolocalizada no mundo ao nosso redor, nas circunstâncias ou nos prazeres da criação. A nossa alegria está localizada em Cristo. A alegria como sentimento muda conforme as circunstâncias. Se está tudo bem, então eu estou alegre. Se não está tudo bem, então eu não estou alegre. Mas, irmãos, a alegria como um ato de obediência está condicionada ao Senhor. E Deus não muda como as circunstâncias mudam. Jonathan Edwards disse o seguinte: a verdadeira alegria é a resposta natural ao amor de Deus e à obra de Cristo, sendo um dever espiritual constante para o crente. Vocês perceberam? A alegria deve ser constante e não oscilante. Queridos, você pode estar se perguntando, mas Jefferson, isso significa que eu não posso sentir tristeza? Sim, você pode sentir tristeza, e mesmo sentindo tristeza, você deve estar alegre no Senhor, porque a alegria não é um sentimento, mas é um estado em que nós nos encontramos em Cristo. Queridos, Paulo estava escrevendo essa carta enquanto ele estava preso. Ele estava sendo perseguido por causa de Cristo Jesus. E vocês acham que Paulo está se apresentando aqui como um hipócrita? Falando, vocês devem se alegrar, enquanto eu não me porto com essa alegria. Não! Paulo estava alegre em todas as circunstâncias, porque ele estava unido a Cristo Jesus. Paulo sabia o que essa igreja estava enfrentando. Eles estavam enfrentando contendas, orgulho, imaturidade. Eles estavam sendo desviados por causa dos falsos ensinos. E sabe o que Paulo diz? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Essa alegria resulta na nossa confiança na obra de Cristo. Essa alegria não resulta na confiança nas obras da carne ou nas situações da vida. Eu te pergunto, como um cristão não se alegraria no Senhor, sabendo que Deus enviou seu Filho para morrer em seu lugar, sabendo que foi amado antes de amar o seu Salvador, e sabendo que ao morrer estará diante de Deus não lidando com mais nenhum tipo de circunstâncias nessa vida? Como um cristão não conseguiria se alegrar diante da boa notícia da salvação? Seria algo semelhante ao prisioneiro que estava condenado à morte, e que no dia de receber a sua condenação, ele recebe a notícia: você não vai morrer mais. Um homem inocente veio aqui no presídio e falou que queria morrer no seu lugar. Vocês acham que esse prisioneiro vai ficar triste? Ele vai até se assustar, ele vai falar, uai, quem é esse homem? Por que ele fez isso? Mas rapidamente ele vai se alegrar com a oportunidade de saber que agora ele pode viver uma nova vida. É possível um cristão afirmar que é um eleito, que foi libertado do cativeiro do pecado,
que foi salvo em Cristo Jesus, mesmo não sendo merecedor, e ao mesmo tempo afirmar que não se encontra alegre no Senhor? Vocês percebem, irmãos? Quantas vezes ao longo da semana nós repetimos: eu sou eleito, soberania, providência. Se essas palavras são verdadeiras em nossas vidas, elas devem resultar em alegria, porque não existe notícia melhor do que você saber que você estava sujo, fedendo, e Cristo Jesus te alcançou, mesmo você não fazendo nada para isso. Você estava morto. Isso deve nos alegrar. A boa notícia sobre quem Deus é e sobre o que Ele fez por nós deve ser suficiente para a nossa caminhada cristã, mesmo diante das lutas. Como diz a canção, de fato, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E é com esse imperativo pela alegria no Senhor que Paulo agora vai preparar os filipenses para suas orientações a partir daqui. Mesmo que de início elas possam soar repetitivas, é o que nós veremos no segundo ponto. Devemos nos atentar aos fiéis ensinamentos repetidos da palavra de Deus. Versículo 1 novamente. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Antes dele introduzir os ensinos e advertências, Paulo aqui está se apresentando como um pastor fiel que ama essa igreja, e ele diz que suas palavras, elas poderão soar repetitivas, porque Paulo irá tratar de assuntos que ele já tinha tratado nessa igreja. Essa igreja já tinha aprendido sobre o que ele iria falar, mas possivelmente ela não estava aplicando esses ensinamentos em suas vidas. Paulo, queridos, usou esse método de repetição em outros momentos. Lá em Romanos 15:15, ele fala que era necessário relembrá-los. Aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 4:17, 2 Coríntios 13:1, ele usou mais esse método nessa igreja, porque ela dava mais trabalho, então era necessário repetir mais. Ele também repetiu seus ensinos aos Gálatas e aos Tessalonicenses. Isso nos lembra de nossa necessidade, como ovelhinhas temosas e desobedientes que nós ainda somos, de lermos e ouvirmos repetidamente a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu vou falar por mim, mas a gente já dá trabalho, lendo e ouvindo a palavra, todo dia, todo domingo. Quanto mais trabalho a gente não dá, quando a gente fica vivendo de leituras de 3 semanas atrás, de um sermão que me marcou quando eu tinha 13 anos. Não dá, queridos. A repetição, de fato, é uma ferramenta pastoral essencial para fixar os ensinamentos da nossa fé. Isso está fundamentado claramente nas doutrinas da Reforma Protestante. Sola Escritura, a Escritura como nossa única regra de fé e prática. Tota Escritura, que nos lembra que devemos valorizar toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para a nossa edificação, correção e instrução na justiça. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você imaginasse uma árvore plantada junto a um rio. Essa árvore, para crescer forte e saudável, precisa constantemente absorver água por meio de suas raízes. Não importa se ontem ela bebeu água, não importa se antes de ontem ela se nutriu com água, todos os dias ela precisa dessa nutrição. Agora, crianças, imaginem que essa árvore poderia falar, e essa árvore então virasse e falasse: eu já recebi água ontem, eu não quero mais água hoje. E no outro dia ela falasse: não, eu já recebi água antes de ontem, eu não quero água hoje. Certamente, irmãos, essa árvore logo começaria a secar, enfraquecer, eventualmente essa árvore morreria. E nós somos diferentes como cristãos.
que precisam ser nutridos diariamente pela palavra de Deus? Será que nós não precisamos ser nutridos diariamente pela fonte da água da vida? Mesmo que pareça repetitivo, queridos, às vezes você vem aqui domingo de manhã, domingo à noite, os textos são distintos, mas Deus está falando a mesma coisa para você. Se arrependa, deixa de ser rabugento, creia em mim, amadureça, mude, me ame acima de todas as coisas, Cristo é o seu Salvador, domingo após domingo. E Deus faz isso porque Ele sabe que precisamos ser relembrados de suas verdades para o nosso fortalecimento e amadurecimento. E é interessante porque Paulo está dizendo aqui que repetir os ensinamentos não é um fardo para ele não se sente constrangido. Ele entende que é algo crucial no seu ministério. Ele entende que o ensino fiel da palavra de Deus traz segurança e protege os crentes dos falsos ensinos. E de quais ensinos Paulo está querendo proteger essa igreja aqui em Filipos? É o que nós veremos no nosso terceiro ponto. Devemos rejeitar os falsos e maus ensinos. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo, aqui, está de forma enfática dizendo aos crentes de Filipos, que eles devem se afastar dos falsos e maus ensinos. Se depois você lê a carta aos Filipenses, é aqui no capítulo 3 que você vai começar a entender um pouco mais sobre o contexto de contendas que essa igreja estava enfrentando. Isso estava acontecendo por causa dos judaizantes. Os judaizantes estavam trazendo confusões e ensinos errados nessa igreja. Na carta até aqui, Paulo, ele falou bastante sobre a necessidade da unidade. Ele diz que essa igreja deveria ser humilde, semelhante à humildade de Cristo. Ele pediu para que esses crentes amadurecessem a salvação deles, sem murmurações, sem contendas. E Paulo sabia claramente que os ensinos dos judaizantes poderiam minar essa unidade. Eles estavam gerando divisão nessa igreja, eles estavam gerando orgulho. Por isso, se você observar aí no final do capítulo 2, ele diz que está enviando homens fiéis como Timóteo e Epafrodito, dizendo: os que estão aí não cuidam dos interesses de vocês, mas buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E quem eram os judaizantes? Eles eram judeus cristãos, que ensinavam que para os gentios serem plenamente aceitos como seguidores de Cristo, que eles precisavam, além de crer em Jesus, seguir os rituais da lei de Moisés, e aqui especialmente a circuncisão. Paulo, ele combateu os judaizantes aqui na igreja de Filipos, mas também precisou combater os judaizantes lá na igreja dos Gálatas, Corinto, Éfeso, Colossenses. Eles estavam espalhados por todas as igrejas. Eles queriam minar a unidade de todas as igrejas. E como nós vimos em Colossenses 6, 23, Paulo, ele alerta a igreja de Colossos sobre a necessidade deles não darem ouvidos às filosofias e tradições humanas que se opõem a Cristo. Ele recomendou que os crentes não fossem julgados por práticas alimentares, festas religiosas ou rituais ligados à lei. Ele criticou regras como não toques, não proves, que aparentemente soavam como sábias, mas não tinham nenhum poder espiritual real. E aqui, queridos, em Filipenses, no capítulo 3, Paulo, ele vai logo no peito, com um chute nos judaizantes. Aqui ele não pega leve, não. Ele já começa chamando os judaizantes de cães. O que é uma certa ironia, já que os judeus que costumavam chamar os gentios de cães,
porque eles consideravam os gentios como impuros. E Paulo aqui inverte a lógica. Ele agora está apontando para a impureza dos judaizantes, porque eles confiavam nas obras da carne. E ele está falando, quem confia nas obras da carne se assemelha a um cão. Em seguida, Paulo chama de maus obreiros. Eles são como aquele mestre de obra que você contrata e faz a construção da sua casa em 20 anos. E quando você entra, ela se destrói. Eles são maus obreiros. Eles não edificam a fé deles em Cristo Jesus, mas edificam a fé deles nas obras da carne. E eles também são chamados de mutiladores. Paulo aqui ele está usando um grego no original, katatomen, que significa mutilação. E é um trocadilho com a palavra peritomê, que significa circuncisão. E se você observar na nossa tradução, ficou como falsa circuncisão, que é o mesmo de mutilação. Paulo aqui está explicando que a circuncisão, quando ela é imposta como um meio de salvação, como um meio de redenção, que ela não é capaz de transformar o coração. Ela é apenas um ato externo. Ela é apenas o ato de cortar o prepúcio do homem. Mas ao fazer isso como uma imposição, ela também está servindo como uma mutilação espiritual. É uma mutilação que não traz vida, não traz esperança, mas essa mutilação é capaz de conduzir à morte. Sabe, irmãos, quando alguém vai fazendo uma cirurgia para resolver um problema de saúde, ou até mesmo estético, porque ele acredita que vai melhorar, mas no final sai da cirurgia morto ou mutilado. Isso não é difícil, você vê notícias semanalmente sobre isso. Assim eram os judaizantes. Eles agiam como cirurgiões carniceiros. Eles prometiam cura e salvação através da circuncisão, mas ao invés disso, eles estavam causando dano espiritual. Pessoas estavam morrendo na mesa de cirurgia. Elas estavam acreditando que estavam sendo salvas em Cristo Jesus, mas estavam colocando a sua confiança nas obras da carne. Eles prometiam vida, mas entregavam destruição. E eu te pergunto, se você soubesse que o médico que vai realizar uma cirurgia em você fosse um cirurgião carniceiro, você confiaria a sua vida a ele? Faria a cirurgia mesmo sabendo que seria mutilado ao invés de curado? Faria? Da mesma forma, irmãos, não é isso que vemos em muitos lugares e igrejas por aí? Pessoas confiando suas vidas a falsos líderes, que assim como esses cirurgiões carniceiros, estão oferecendo falsos meios de redenção. Eles prometem cura espiritual, mas apenas estão desviando as pessoas de Cristo. Mas aqui nessa noite, irmãos, eu não quero falar sobre os de fora. Eu quero que paremos um pouco para olhar para nós mesmos. Quais são os tipos de circuncisões que nós podemos estar ensinando, não somente como liderança, mas como membros dessa igreja local, e que nós estamos impondo aos nossos irmãos? Que práticas ou regras estamos promovendo, que sugerem que tal caminho é o melhor para nos mostrar mais fiéis diante de Deus, mais justo diante de Deus? Quais, queridos? Por exemplo, será que ao estabelecermos métodos educacionais, método A, método B, instituição A, instituição B, não como método de santificação, porque podem sim ser métodos de santificação, mas nós estamos impondo como método de redenção dos nossos filhos, dizendo que eles serão salvos e crentes melhores diante de Deus por causa desses métodos, do que os filhos de outros pais? Não se apresentaria como um tipo de mutilação em nossos dias, no nosso meio? Será que, ao estabelecermos
um tipo de política conservadora, não como um instrumento de santificação, mas sim como um meio de redenção da sociedade e da própria igreja, dizendo que ser conservador, politicamente falando, é o que nos confirmará como verdadeiros crentes no Senhor. Não se apresentaria como um tipo de mutilação em nossos dias? Será que ao usarmos a teologia reformada, não como um instrumento de santificação, mas sim como meio de redenção, dizendo que ser reformado é um complemento necessário para que nos tornemos crentes de primeira categoria, não seria um tipo de mutilação em nossos dias? Irmãos, quem aqui ao ver alguém caindo ali daquela escada, espero que ninguém caia, e ver médicos competentes prestando socorro, chegaria ali e falaria: saia todo mundo da frente, e diria: eu sei o que é melhor para essa pessoa, mesmo não sendo médico? Quem faria isso? Então, por que insistimos tanto em nos colocarmos na frente de Deus, dizendo: Deus, pare de cuidar dessa pessoa, porque eu sei o que é melhor para ela? Queridos, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Não se deixem enganar pelos falsos mestres e julgos impostos para um novo tipo de salvação. E além disso, não apenas evitem ouvir os falsos ensinos, mas também não confiem nas próprias obras da carne. É o que veremos no quarto ponto. Não confiemos nas obras da carne. Vamos ler do versículo 3 a 6. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, Paulo aqui ele está explicando sobre o que é a verdadeira circuncisão. Como ele disse, se ela for apenas externa, é como uma mutilação. Mas a verdadeira circuncisão, ela é operada no coração, ela é operada pelo Espírito, ela não precisa do ato externo de cortar o prepúcio. Da mesma forma, o batismo no Novo Testamento. O batismo é o sinal público da inserção graciosa na família do pacto. Porém, o batismo será apenas um rito externo, se não tiver uma transformação genuína no coração, e uma confissão necessária no momento certo. No caso das crianças que são batizadas na infância, num determinado momento, se for da vontade de Deus, elas estarão aqui fazendo a pública profissão de fé delas, dizendo que aquele sinal externo agora se transformou num sinal interno, e que publicamente ela quer dizer que pertence ao Senhor. Isso está claramente lá na confissão de fé de Westminster. E aqui no capítulo 3, ao afirmar que nós somos a circuncisão, Paulo está enfatizando que a verdadeira circuncisão é espiritual. Aqueles que adoram o Espírito não fazem por meio de ritos da lei. Aqueles que adoram o Espírito estão se gloriando, como nós vimos em Jeremias no capítulo 9, por estarem no Senhor. Não estão se gloriando porque são fortes demais, mas estão se gloriando porque pertencem ao Senhor. E Paulo, queridos, ele possui uma capacidade de ironia belíssima nas suas cartas. Aqui, para fundamentar o argumento de que se fosse possível, confiar nas obras da carne para a salvação, ele então resolve puxar o currículo dele, um currículo bom, de pedigree, de alto nível judaico. O argumento é muito simples. Se o currículo de obras externas é o meio para se alcançar a salvação, então o currículo deve ser um dos melhores. Qual currículo é melhor do que o meu?
Mas aqui nesse contexto, aqueles que tinham currículos inferiores, de dar vergonha, eles estavam impondo sobre o povo de Deus um fardo pesado e realista, e não estavam apresentando o jugo suave e o fardo leve que Cristo apresentou. Quantos desses judaizantes poderiam realmente dizer que eram israelitas de verdade? Muitos deles, na verdade, eram gentios de outras regiões, que haviam se convertido ao judaísmo e depois se converteram ao cristianismo. Alguns talvez nunca tivessem ido ao templo em Jerusalém. Você já conversou com o turista virtual? É aquela pessoa que ele é um especialista sobre um lugar famoso. Ah, eu sei tudo sobre Paris. Ele te corrige quando você fala alguma coisa errada. Ele se acha o nativo daquela região. Fala que croissant não pode ter recheio. Mas ele nunca esteve lá. Ele nunca esteve lá. Ele nunca pegou o avião para Paris. Assim eram os judaizantes, queridos. Eles eram especialistas e guardiões da fé judaica, mas na verdade, eles eram apenas cópias baratas de judeus. Quantos dos judaizantes poderiam dizer que eram da tribo de Benjamim, tribo do rei Saul, ou hebreus de hebreus, fariseus zelosos, que cumpriram rigorosamente a lei mosaica ao ponto de perseguir a igreja? Quantos poderiam se apresentar como irrepreensíveis? Será que eles tinham currículo suficiente para confiarem nas obras da carne? E você? Tem um currículo com obras e méritos suficientes para confiar na carne e se apresentar diante de Deus no dia do juízo final? Eu acredito que não. Quando eu olho, eu acredito que não. Se isso fosse necessário para a minha salvação, não. Então, por que muitos de nós, como judaizantes, confiamos ainda tanto em nossos méritos? E não se trata somente de você confiar nos seus méritos, o que já seria muito ruim. Você confia nos seus méritos, você fabrica a régua e mede a vida do outro. E diz, se você não está vivendo assim, certamente você não será salvo. Queridos, nós não podemos confiar nas obras e nos méritos da carne, mas sabe o que nós devemos fazer? E eu já estou indo quase para o final, não vou prometer muito não. Devemos considerar os méritos da carne como perda. É o que veremos no quinto e penúltimo ponto. Devemos considerar os méritos da carne como perda. Versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está fazendo ao olhar para o seu impressionante currículo? Ele pega o currículo, amassa e joga no lixo. Ele joga no lixo, porque ele está dizendo, aquilo que me dava lucro na carne, agora não tem valor algum, quanto mais se fosse para alcançar a salvação. É como no mercado financeiro, eu sei que muitos aqui da igreja investem no mercado de ações. Você pode estar com lucros em uma ação, mas se você fica lá apegado, pode ser que você saia no prejuízo. Tem hora que você fala, ixi, eu tenho que abrir mão dessa ação, eu preciso vender. E Paulo aqui entendeu, irmãos, que se ele continuasse preso e confiando na sua própria carteira de méritos, pensando que isso daria lucro, que ele acabaria saindo no prejuízo. E sabe qual é o prejuízo de quem confia nas obras da carne? A morte eterna. Esse é o prejuízo. E ele também diz que considera os feitos na carne como refúgio. Aqui também poderia ser traduzido como lixo ou como esterco. Crianças, vocês já sentiram o cheiro de esterco de vaca? Fede, não fede? Eu acho que fede. Assim, para Paulo, são as obras da carne
quando elas são utilizadas para se alcançar a salvação. Elas fedem como esterco. Aqui Paulo considera tudo como perda por causa de Cristo, por causa do conhecimento sublime do Senhor, por causa do seu amor por Cristo, ele perde todas as coisas para ganhar o próprio Cristo. O maior benefício para Paulo, queridos, foi o fato de que ele entrou em um relacionamento pactual e de unidade com o Senhor. Ele faz questão de abrir mão daquilo que é inferior, por causa da superioridade de Cristo. E eu te pergunto, quantos de nós ainda insistimos em nos apegarmos às coisas inferiores? Quantos de nós nos apegamos às coisas inferiores e acabamos desprezando Jesus Cristo, aquele que é superior a todas essas coisas? Nos apegamos às conquistas pessoais e profissionais, o que não é um problema, queridos. Você estudar, você procurar ter um bom emprego. O problema está quando nós colocamos a nossa identidade nos méritos profissionais, nas promoções, nos títulos acadêmicos. Nos apegamos aos bens e às riquezas materiais, o que também não é um problema, queridos. Você buscar ter uma vida boa, desde que você seja fiel ao Senhor. O problema está quando você se torna servo das riquezas. E você acaba buscando em todo o tempo e adorando ao Deus dos nossos dias, conhecido aqui principalmente em Brasília como estabilidade. Nos apegamos ao reconhecimento social e à autopublicidade, porque queremos ser reconhecidos, aceitos, valorizados. Nos apegamos ao legalismo, porque nós precisamos nos sentir superiores aos nossos irmãos na fé. Mas sabe o que você deve fazer com tudo isso? Considerar tudo isso como pedra de tropeço na sua vida, porque isso é inferior a Jesus Cristo. Quando nós temos Jesus Cristo, nós podemos ir em direção dessas coisas, não porque nós estamos vazios, precisando delas para nos preenchermos, mas nós vamos ao encontro dessas coisas para que elas sejam instrumentos em nossas mãos, para pregarmos a Cristo. Eu não procuro um concurso público, um emprego melhor, porque eu estou pensando unicamente nos benefícios que eu posso ter. Mas eu penso na oportunidade de como eu vou testemunhar Cristo naquele lugar, como eu vou pregar Cristo naquele lugar. Não se trata sobre você, querido, nunca se tratou sobre você, sempre foi sobre Cristo, para a glória de Cristo. Então, ao pensar na sua vida, considere tudo como inferior, diante daquele que é superior, o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós vamos para o nosso sexto e último ponto. Devemos confiar somente nos méritos de Cristo. Paulo disse que ele considerou tudo como perda para ganhar Cristo, e agora ele complementa a sua ideia a partir do versículo 9 em diante, dizendo: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo de forma muito simples que ele queria ser encontrado em Cristo Jesus. Ele não considerava o mundo à sua volta, as igrejas que ele havia plantado, como referência da sua habitação. Nós podemos pensar que se você tivesse a oportunidade de bater um bate-papo com Paulo e perguntasse onde ele morava, onde ele habitava, ele responderia facilmente: eu habito em Cristo. Eu habito em Cristo. E Paulo aqui de forma muito simples está nos ensinando uma doutrina muito importante, que é a doutrina da união com Cristo. Eu já disse isso em outros momentos. Quando Cristo é a nossa habitação, vivemos no verdadeiro programa habitacional, Minha Casa, Minha Vida. E falando nisso, nesse programa, eu aproveitei para dar uma pesquisada nele,
E é interessante que, se você for observar, para você conseguir entrar no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, tem uma série de regras, e eu parei para ler a maioria delas. Basicamente, o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal de subsídio financeiro para você comprar a sua casa. Então, se você estiver interessado, é só procurar lá no site. E se as informações estiverem corretas, é possível uma família comprar uma casa e obter um subsídio de até 95% do financiamento. 95%. E ela precisa pagar apenas os 5% restantes pela casa. E pelo que eu identifiquei nas informações, não é possível obter 100% de subsídio. Então, isso significa que o governo entra com a maior parte, e você entra com uma parte pequenininha, mas você entra. E eu chamaria esse financiamento de financiamento sinergista. As duas partes cooperam para o resultado final. Mas, irmãos, a salvação que nos leva a habitarmos em Cristo Jesus, ela é monergista. Cristo paga 100% do valor da nossa compra, nos livrando da escravidão do pecado, para que nos tornemos filhos de Deus, habitando nele. Você não entra com nenhuma parte. Nada, nada, nada. Cristo se torna sua habitação sem você derramar uma gota de sangue. E eu vou te falar, se você tivesse derramado, não teria servido para nada. Porque somente o sangue de Cristo é suficiente. O sacrifício do Deus justo, aplicando justiça a nós. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, não tendo nenhuma parte minha nesta obra de salvação. Entendam, queridos, eu espero que vocês estejam entendendo isso. Eu não estou falando sobre santificação. Eu estou falando sobre justificação. Como eu orei agora há pouco, a santificação é a melhor resposta de gratidão a tudo isso que Cristo fez em nossas vidas. Mas para que nós possamos obter a redenção nas nossas vidas, somente o sangue de Cristo. E nós ainda somos beneficiados, como Paulo diz. Ele diz que ele quer essa justiça para conhecer mais a Cristo, para conhecer o poder da sua ressurreição, para estar na comunhão dos seus sofrimentos, para se conformar à morte de Cristo, para alcançar a ressurreição dos mortos. Esses são os benefícios de estarmos unidos a Cristo. Paulo, ele quer conhecer mais e mais ao seu Senhor. Ele falou isso lá no capítulo 1, no versículo 9 ao 11. Faço essa oração, que o vosso amor cresça mais e mais em pleno conhecimento de Cristo Jesus. Paulo, ele quer experimentar o poder transformador da ressurreição. E de fato, Francis Schaeffer, no livro Verdadeira Espiritualidade, é excepcional ao falar sobre o que é o poder da ressurreição. Ele usa alguns exemplos. Ele fala sobre a transfiguração de Cristo, e ele diz que aqueles homens que viram a transfiguração de Cristo, não poderiam ser mais os mesmos homens depois de ter visto Cristo transfigurado e glorificado. Ele diz que aquele homem que subiu ao terceiro céu, e viu tudo o que viu, depois de voltar dessa visão, ele não poderia ser o mesmo homem desde então. Ele fala que o apóstolo João, na ilha de Patmos, quando teve aquela visão, ele não poderia ser mais o mesmo. E quando nós vemos Paulo aqui falando em Filipenses, sobre o poder da ressurreição, ele está falando sobre o fato de que ele quer viver como alguém que já ressuscitou, que foi aos céus, foi glorificado, esteve na presença de Deus, mas recebeu um chamado de voltar para a terra, e que agora ele viverá como quem ressuscitou de fato. Queridos, como está lá em Romanos capítulo 6, se nós morremos com Cristo no batismo, se nós ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição, nós não podemos ser as mesmas pessoas. E Paulo complementa nas suas variadas cartas: se você ressuscitou com Cristo,
Você se esquece das coisas que para trás ficam, focando no alvo. Se você roubava, você não rouba mais, agora você trabalha. Vocês estão entendendo, queridos? Não adianta chegar aqui e cantar glória, glória, aleluia, se você não vive como quem ressuscitou em Cristo Jesus. Se você continua nas práticas do passado. E Ele quer compartilhar como Cristo os sofrimentos para alcançar a glória. E por fim Ele diz que Ele quer chegar como resultado final na ressurreição. Ele fala primeiramente sobre o poder espiritual da ressurreição, mas Ele está aqui dizendo agora sobre o poder físico da ressurreição. É assim que Paulo está, como ele disse no capítulo 2, desenvolvendo a sua salvação. Ele está dizendo que ele quer viver como Cristo, ele quer sofrer como Cristo, ele quer morrer como Cristo, ele quer ressuscitar como Cristo. E eu te pergunto, você quer viver como Cristo? Você quer sofrer como Cristo? Você quer morrer como Cristo? Você quer ressuscitar como Cristo? Você quer mesmo? Então pare de confiar nas obras da sua carne. Pare de achar que você é tão bom assim como você acha que é. Pare de querer complementar a obra de Cristo na cruz. O que nós devemos fazer é crer e obedecer. Nós devemos anunciar e testemunhar que Cristo habita em nós. Meus irmãos, tudo isso que eu estou falando é como se você chegasse em uma entrevista de emprego. Mas ao chegar nessa entrevista de emprego, você não chega com o seu currículo, mas você apresenta o currículo de outra pessoa. E nesse currículo tem o nome desta outra pessoa, com a foto desta outra pessoa, com os diplomas dela. E no final, você fosse contratado pelos méritos desta pessoa, e não por causa dos seus méritos. Eu te pergunto, quão bom o currículo deveria ser para obter a justificação dos nossos pecados e alcançarmos todos os benefícios de estarmos unidos a Cristo? Me diga aí, você já olhou para o seu currículo? Quão bom o seu currículo é para se apresentar diante de um Deus justo? Se você continuar confiando no seu currículo, sabe o que você vai ouvir? Seu currículo não é nem nada excelente. Quanto mais suficiente para se obter a salvação. Mas tem algo importante que eu quero falar para vocês. Deus não está recrutando os perdidos e vendo quão bons seus currículos são, como se tivesse no céu uma plaquinha: há vagas. Não. Deus está chamando os seus eleitos para que eles reconheçam que eles dependem de Cristo Jesus para serem salvos e que estão dispostos a reconhecer que são salvos por causa dos méritos de Cristo. Eu finalizo, queridos, dizendo o seguinte: sabe por que Paulo pode começar lá no versículo 1 usando o imperativo: alegrai-vos no Senhor? Porque não tem como ouvir notícias tão boas como a salvação pela graça em Cristo Jesus, a justificação somente pela fé, ser beneficiado por essa boa notícia e não se alegrar. Não tem como. Não tem como não se alegrar, mesmo em meio aos sofrimentos. O sofrimento é passageiro, queridos, mas a salvação e vida em Cristo Jesus é eterna. E sabe o que a gente tem que começar a fazer? Parar de atrapalhar os eleitos que querem se encontrar com o Senhor. Na verdade, nós devemos ser instrumentos da graça. Nós devemos pregar o evangelho da graça, que não é uma graça barata. É uma graça que exige arrependimento e fé e transformação, mas é o evangelho da graça. Uma graça que transforma, uma graça que salva, uma graça que santifica. Eu te pergunto, você está alegre por estar unido ao Senhor? Você está alegre por ter sido salvo pelos méritos de Cristo?
Você está alegre? Ou você vai continuar tentando preencher o seu currículo para se encontrar com o Senhor? Minha oração nesta noite é para que você que está aqui não seja como esses judaizantes que Paulo está tratando aqui, na igreja de Filipos, mas que você esteja aqui como um crente no Senhor que pode dizer e cantar: só em Jesus confiarei. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo e por causa dos méritos dessa obra que foram aplicados a nós. Nós não queremos baratear a graça do Senhor, nós não queremos abusar e banalizar o fato de que nós fomos salvos pelos méritos de Cristo, mas nós queremos sair daqui confiantes em Cristo Jesus, respondendo por meio de uma vida santa essa obra que foi aplicada a nós. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém.